Pai, não apenas nós, mas a nossa casa, um dia estaremos nos céus contigo. O Senhor disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor registrou isso na tua palavra, através do Josué, e nós queremos andar em tua presença e colocar a nossa família diante de ti, e todo mal que queira impedir a nossa família de entrar nos céus contigo, esses males cairão por terra, porque a tua palavra sempre, fala comigo, sempre prevalece. Fala, a palavra do Senhor sempre prevalece. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Atos capítulo 5, abra lá por favor. Todo mundo recebeu o lenço na entrada? Esse lenço foi consagrado, inclusive na reunião de 7 horas que a gente fez, 7 horas com Cristo, o manto permaneceu no altar sendo consagrado. Cortamos do manto já o lenço, esse lenço foi cortado do manto que nós consagramos, e é para você usar com fé. Eu vou chamar essa campanha de a quarta-feira das maravilhas pelas suas mãos. Amém, pessoal? Pelas suas mãos Deus quer fazer maravilhas. A gente tem que deixar de ser mesmo, aquele crente bobo, que acha que, poxa, quem sou eu para Deus me usar, pastor? Quem sou eu para fazer uma oração e Deus me responder, pastor? Eu sou uma pessoa tão simplesinha, pastor. Eu não sei nem orar, pastor. Como é que Deus vai usar a mim? Eu não sei nem orar, pastor. Irmãos, primeiro que Deus conhece a sua simplicidade. Começa por aí. E Deus sabe honrar cada oração, porque quando você ora, Deus vai além da sua oração e entra no seu coração e vê a intenção do seu coração. Amém, Jesus? Então você vê as pessoas às vezes orando, fazendo orações lindas e tecnicamente perfeitas, no nome de Jesus, expulsando mal, fazendo uma coisa, poxa, a pessoa fala assim, parece até um pastor orando, mas não tem resultado nenhum. Aí você vê uma pessoa simples, fala, poxa, eu nem sei orar direito, Senhor, mas eu preciso desse milagre aqui, eu sei que o Senhor cura, eu estou doente, me cura. Aí a pessoa fala, não pede cura, mas a pessoa está falando na simplicidade dela. E Deus olha o coração e vê a simplicidade dela. Não é que ela não buscou conhecimento, ela só é muito simples, tem dificuldade. E ali Deus honra também. Amém, Jesus? Eu costumo dizer, às vezes a pessoa vai numa igreja e a pessoa tem aquela oratória tão bonita que você até chora. Que pregação, que louvor. Chora. E vai para casa, esgotou as lágrimas e não mudou nada. Aí você vai viajar lá no interior, lá no interiorzão, aí encontra aquele pastorzinho lá com chapéu de palha, né, todo tipo qual é aquele desenho animado que é do interior, ele anda com chapéu de palha e tudo. Chico Bento. Essa voz é do Adalberto. Cadê o Adalberto? Olha lá, o Adalberto lá. O Adalberto sabe esse negócio de Chico Bento aí. Ele se identifica. Amém, Jesus? O Chico Bento. Aí você encontra o Chico Bento lá com a Bíblia debaixo do braço, aquela Bíblia velhinha embaixo do braço. Ele vai pregar para você, a gente vai, nós vai para lá, nós vai para cá. E de repente é ali que você vai ser abençoado. Na simplicidade daquele pastor, você vai ser abençoado. Então, Deus quer usar todos. Deus quer fazer maravilhas pelas suas mãos. Amém, pessoal? É importante estar na igreja, ouvir a palavra. Outro dia eu falava, tem que andar com a cara na palavra o tempo todo. Mas você tem que, não despreze a sua simplicidade. Coloque isso diante de Deus. Eu sou muito simples, não sei nem falar direito, mas me atende. Ele vai te atender em nome de Jesus. Os discípulos, quando Jesus foi embora, eles receberam o Espírito Santo, diz a Bíblia. Você conhece a história. Ficaram lá aguardando em Jerusalém, amando de Jesus Cristo. Foram simples, obedientes, obedeceram. Aí veio o Espírito Santo do céu, como línguas repartidas, como de fogo, diz a Bíblia. E eles foram cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram para pregar.
Isso tudo dentro da ordem de Cristo. Eles saíram para pregar. Quando eles saem para pregar, irmãos, eles começam a fazer tudo que Jesus fazia e até mais. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Até mais? Até mais. Jesus falou: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e farás até maiores. E eles fizeram. Os homens não eram fáceis, irmãos. Eles entravam nos lugares, expulsavam o demônio, curavam os enfermos. São pessoas simples, pescadores. Um ou outro tinha um pouco de estudo, mas a maioria eram pescadores, pessoas super simples como eu e você. E eles iam lá e pregavam, e expulsavam o demônio, curavam o enfermo, aleijado andava, até morto ressuscitava com aqueles homens. Mesmas coisas que Jesus fazia. Amém, Jesus? Um dos milagres mais notórios, eu não vou pregar, só vou comentar, é de um homem paralítico que o Pedro e o João encontram na entrada do templo da igreja chamada Formosa. Você conhece também essa história, que o Pedro falou para ele: não tenho prata nem ouro, que eu tenho eu vou te dar, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem titubeou um pouquinho, mas Pedro pegou ele pela mão, cheio de ousadia, levantou, o homem ficou firme e entrou na igreja dando glória a Deus, todo mundo olhando para ele. As mesmas pessoas que davam esmola para ele todo dia, e não mudou nunca a vida dele, só ajudava, não é? Porque até então ele era ajudado por aquela igreja com esmolas. E ele devia estar super satisfeito com aquilo. Tanto que todo dia ele estava lá. Todo dia o pessoal colocava ele lá. Então ele levantava um bom dinheiro para sustentar sua família desse jeito. E isso já havia muitos anos. Então ele estava satisfeito. Era mais um dia onde as pessoas estavam ajudando aquele paralítico ali. Mas ninguém mudou a vida dele. O Pedro mudou a vida dele. E o João. Aí ele entra glorificando, o pessoal começa a questionar. Como é que esse homem está andando desse jeito? A gente conhece ele, não é de hoje. Ele é paralítico, notoriamente paralítico. Como que ele pode estar andando desse jeito? E aí vão pegar o Pedro e o João para explicarem isso. E o Pedro não pensou duas vezes, irmão. Jesus, aquele que vocês crucificaram. Jesus, o Pedro bateu, levou. O Pedro era direto. Aquele que vocês crucificaram foi este. No nome deste é que este está levantado agora e andando desse jeito aí. Isso gerou um problema para eles, irmãos. Mas muita gente se converteu. Muita gente se converteu. Mas pegaram eles para prendê-los. Queriam até serem mais, fazer coisa pior com eles, mas viram que não tinha como fazer, liberaram eles. Eu vou ler o capítulo 5, porque depois disso tudo que eu estou te contando, no capítulo 5 tem uma coisa que eu quero falar com vocês, e eu quero que você entenda o seu valor, não é? Depois, até se der tempo, o irmão Milton vai aquele louvor, você tem valor, o Espírito Santo se move. Vou privar você da minha voz e vou deixar você com a voz bonita dele, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá então. Atos capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Prodígios, coisas fora do comum. Vê aí o que significa prodígio no seu celular. Vê aí. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos, irmãos. Não assistiu Salomão? Foram lá no Velho Testamento do filho do Davi, Salomão. A gente vai chegar lá em Salomão daqui a pouquinho. E estavam todos unanimemente, então, no alpendre dos apóstolos, já que foi Salomão que fez o milagre, né? Não, brincadeira. Então, sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos... Agora, vamos lá. Troca entre o povo e coloca entre as famílias pelas mãos, e você coloca o seu nome. Porque é isso que eu quero que você entenda nessas quartas-feiras, nessas 7 quartas-feiras próximas, começando hoje. Eu quero que você entenda que você não é uma pessoa pequena diante de Deus. Mas eu não tenho estudo, pastor, não importa. Mas eu não sei ler, nem ler. Não importa se você não sabe ler.
Importa que você ouça a palavra e se identifique com ela e seja ousado para falar. Mas eu tenho muito estudo, cultura demais, eu não consigo compreender. Não compreende? Você se acha inteligente? Baixa um pouquinho a bola, desce um pouco do palco aí e deixa Deus falar contigo. Quem não for como uma criança, não vai entrar no reino dos céus, irmãos. Tem gente que acha que não pode porque não tem estudo nenhum. Simples demais, pobrezinho demais. Tem gente que acha que tem dificuldade, mas é porque se acha inteligente demais acima de todos. O que está pequeno tem que crescer um pouco, e o que acha que está grande demais tem que descer um pouco. Tem gente que se acha, né, irmão? Está amarrado. Amém, Jesus? Vamos trocar então aqui. O povo coloca sua família. Os apóstolos colocam o seu nome. Vamos lá. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre a minha família, pelas mãos do pastor Ednilson. Amém? Vocês entenderam? Sim. Vou fazer de novo, é uma declaração. Você está declarando que pelas suas mãos Deus vai fazer sinais e prodígios na sua família, no seu povo, tá? Então vamos lá. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o meu povo, a minha família, pelas mãos do pastor Ednilson. Opa, então minha família vai olhar para mim e vai ver que pelas minhas mãos Deus operará grandes sinais e... O que é prodígio? Fala para eles. Acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. Entendeu? Prodígios é acontecimento que parecem estar em contradição contra as leis da natureza. Paulo andar sobre as águas é prodígio? Está contra a lei da natureza? É prodígio. O mar se abrir é prodígio? Como é que pode uma água do mar se abrir e ficar parada para poder fazer um corredor em seco para o povo de Deus passar? É prodígio. Uma rocha do nada virar uma bica, parece até que instalaram lá uma bica dessas aí com bomba e tudo para puxar água, e começa a sair água da rocha ao ponto de alimentar 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas. É prodígio? É prodígio. Deus está falando que nós somos capazes de operar sinais e prodígios, nós, quando estamos nele. Entendeu? Nós, quando estamos nele. É como um filho que pega uma procuração do seu pai, da sua mãe que já está velhinha, vovozinha, e sem condição, porque tem vovozinho. Outro dia eu provei isso aqui, né? Tinha um até de 89, não é? De 85, de 86, eu provei isso aqui. Gente que vem sozinho para a igreja, vai sozinho para a igreja, que sobe escada, que desce escada, que assenta tijolo, está aí até hoje. Amém, Jesus? Mas tem gente que não tem condição. Aí o filho vai e pega a procuração, e com a procuração desse pai ou dessa mãe, ou desse avô ou dessa avó, essa pessoa vai no banco, resolve os problemas, essa pessoa vai em tudo quanto é lugar e resolve o problema. Então ela vai no nome daquela pessoa e ela consegue resolver, porque ela tem uma procuração dela para resolver. O problema não é dela, a situação não é dela, mas ela está representando a outra, só que ela tem um papel que prova. O papel que prova que você pode representar Jesus Cristo no mundo espiritual é esse aqui. Essa é a escritura que te dá autonomia, te vai outorgar a você a capacidade para você falar do nome do Senhor, e o diabo vai ter que sair. A enfermidade vai embora. Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ele olhou para a sogra de Pedro que estava com febre, e ele disse: "Ô febre!" Ele não chamou a sogra, ele não falou o nome dela, Dona Maria, levanta, não. Ele falou com a febre: "Ô febre, sai dela!" Jesus fez isso, então também posso fazer. Amém, Jesus? Jesus disse que tudo que ele fez, eu nele, no nome dele, representando ele, eu também posso fazer. O Paulo fazia isso, o João fazia isso, o Estevão fazia isso. Esses homens fizeram isso, sinais e prodígios. Prodígios é tudo aqui. Fala você, pastor, fala. Sua voz é mais bonita que a minha.
Não, não é mais bonita não, a minha é mais. Acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. É ou parece estar em contradição. Isso são prodígios. Então, pelas suas mãos, por que eu tô... Essa campanha vai ser assim, tá, pessoal? Eu vou incentivar você a começar a tomar atitudes que talvez você não esteja tomando. Eu vou incentivar você a fazer orações que você talvez tenha até medo de fazer. Porque acha, no seu coração ou na sua religiosidade, você acha que só obreiro e pastores podem fazer. Não, você também pode fazer. E tem que fazer. Amém, Jesus? Sinais e prodígios, coisas que é ou parece ser fora, contraditória em relação às leis naturais, às leis da natureza. Como alguns exemplos que eu dei aqui, o mar se abrir, o Pedro andar sobre as águas, Jesus andando sobre as águas. Então são coisas que fogem à lei da natureza, a ciência não consegue explicar, e isso é reconhecidamente prodígios que pode acontecer através da minha fé. Amém, pessoal? O missionário ontem comentava na reunião da Taquara sobre a mulher com fluxo de sangue, um testemunho que ele deu de uma pessoa lá na empresa, que ele também deu essa palavra, e essa mulher também tocou nas vestes e foi curada com fluxo de sangue. Irmãos, isso é fé. Amém, Jesus? Eu tive um pastor que eu conheci, que ele um dia, ele tirou o terno dele e colocou no altar. E ele falou: consagrei esse terno a noite toda. Se você crê na passagem da mulher com fluxo de sangue, você vai vir e vai tocar no terno. E teve uma pessoa que tocou e foi curada. Aí você fala assim: poxa, que coisa. A gente vê essas coisas às vezes, a gente fica até com raiva, falando: olha só, que negócio esquisito. É estranho mesmo. Pior que é muito estranho. Mas não está escrito. Isso foge à lógica? Foge ou não foge? É prodígio. Lógico, a gente não vai fazer sensacionalismo com isso. E eu não faço sensacionalismo com uma coisa dessa, porque é coisa séria, tem que ser de Deus, muito de Deus, e Deus tem que falar muito contigo para a coisa acontecer. Você não vai ficar agora puxando, tocando em roupa de todo mundo, alisando o pé de pastor. Esquece esse negócio. Agora, se Deus mandar fazer, tem coisa que Deus manda fazer que a gente não entende, irmão. Não entende porque foge à lógica, não tem lógica nenhuma. São prodígios, são sinais. Amém, Jesus? E Deus está mandando você fazer. E você tem que fazer. Está dando para entender até aqui? Porque agora eu vou te mostrar uma coisa importante. E por que eu quero fazer essa campanha com vocês? Para Deus fazer maravilhas sobre suas mãos, através das suas mãos. Eu vou te mostrar por que agora. Esse culto é um culto voltado para família, não é? Então, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, na família, pelas suas mãos. Então, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles. Mas o povo, de novo, o povo aqui é quem? A minha família. Mas a minha família, o povo, tinha-os em grande estima. É aqui que eu quero. Grande estima. Quando eu até separei aqui, ó, é quando a pessoa começa a te respeitar, te admirar. Quando ela te ama, ela cria uma afeição contigo, ela te considera, ela tem você em grande estima. Amém, Jesus? A pessoa fala assim: o João, você conhece João? Poxa, misericórdia. É uma bênção. É uma bênção, João. O João, quando ora, as coisas acontecem. É um homem simples, sempre sorrindo, sempre falando com todo mundo. É um amigo, uma pessoa que, se não pode ajudar, também não atrapalha. É o João. O João é gente boa pra caramba. A pessoa te tem em autoestima. Irmãos, quando uma família, a sua família, começar a ter você em grande estima, considerando você, respeitando você, mas não é porque você leva a cesta básica para a casa deles. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Ele te tem por grande estima, não é porque você leva a cesta básica para a casa deles, não é porque você dá dinheiro para pagar a conta deles.
Não é porque você leva ele para dentro de casa e bota ele dentro de casa por meses para sustentá-lo. Não, ele te tem grande estima porque ele sabe que você é um prodígio nas mãos de Deus. Esse povo passou a ter aqueles homens em grande estima porque eles viram sinais e prodígios, sinais e maravilhas. Deus quer fazer maravilhas através das suas mãos. Para quê? Para que a sua família, marido, esposa, filhos, parentes, até parente distante, possa sempre pensar em você, amém? Quando estiverem passando por maus lençóis. Nós temos que ser pessoas que têm uma grande estima do nosso povo. Povo aqui, família, do nosso povo. Por quê? Porque eles sabem que nós somos de Deus, que nós usamos o poder de Deus e que Deus responde às nossas orações. Eles olham para a gente e não vê na nossa casa a bagunça que via antes. Eles não veem saindo da nossa boca as palavras que saíam antes. Eles não veem das nossas ações atitudes que antes nós tínhamos. Eles chegam perto da gente, às vezes a gente está até pior do que eles, em determinadas situações que a gente enfrentamos muitas, não é? O obreiro Elcio até comentava comigo isso hoje, que batalha que é, quando a gente decide servir a Deus de verdade, não foi, obreiro, a gente não estava conversando? Ele estava falando comigo assim, ele falou, pastor, que batalha, imagina o senhor, hein? Se eu sou só um obreiro, o senhor é pastor, imagina o senhor então, porque quando a gente começa a se sentir mais próximo de Deus, e fazendo ainda mais a vontade de Deus, como que as coisas começam a se levantar contra a gente? Eu imagino então os pastores, e eu falei com ele, é isso aí, irmão, e glória a Deus, porque está lá, e continua fazendo, porque tem que continuar, vai parar a obra agora, por quê? Porque as coisas estão dando errado? Não, vamos continuar. Amém, Jesus? O nosso povo, quem é nosso povo? Nossa família. Nossa família tem que ter a gente em autoestima. Tem que considerar a gente. Mas, repito, não porque a gente está ajudando com comida, ajudando com dinheiro, emprestando carro, emprestando alguma coisa. Tem família que é muito apegada a você, se você tiver uma casa de praia. Aí a família te ama, irmão. Aí te ama. Ô meu amigo, ô meu irmão, ô paizinho querido, ô tudo bem? E aí, pode me emprestar a casa de praia? Aí vem cheio de doce, sabe? Lembra quando eu falei daqueles filhos que só vai na casa dos pais? Papai, te amo, tudo bem, tudo bem? Não passa 10 minutos, faz um pix para mim. Quer dizer, só lembra do pai e da mãe na hora de pedir o pix. Então, assim, tá dando para entender? Aí a pessoa te tem autoestima porque você está sempre estendendo, sempre estendendo, sempre estendendo. Não é isso. Esse povo, eles tinham os apóstolos em autoestima porque os apóstolos se comportavam como apóstolos. Eles curavam os enfermos, eles expulsavam demônios, eles faziam sinais e prodígios, sinais e maravilhas. Então a pessoa olhava para os apóstolos, caramba, esses homens são de Deus. E eles começaram a considerar aqueles homens, começaram a colocar aqueles homens em grande estima no coração deles. É assim que tem que ser com a gente. Por isso que eu quero que Deus faça maravilhas pelas suas mãos. Porque quando eles começarem a ter a gente com grande estima, não porque a gente é gente boa. Não tem gente boa? Aquela pessoa que você sempre gosta de ficar perto dele, sempre gosta de ficar perto dela, que é gente boa pra caramba. Amigo mais chegado que irmão, amiga mais chegado que irmã, não tem? Mas também não tem aquele que é chato? Não tem? O chato da família, o chato. A pessoa fala assim, vou fazer um aniversário. Meu aniversário vai ter um churrasco lá em casa. Aí o fulano fala assim, eu convidei o João. Fala aí, irmão, no microfone. Eu convidei o João. Eu convidei o João. Ih, rapaz. O João, eu amo o João. O João é meu irmão, eu amo o João. Mas, chama ele não. Não.
chama, não vai estragar a minha festa de aniversário. O João sempre, quando ele vai criar confusão, ele leva a bebida escondida, ele começa a xingar, fala mal de pastor. Ô amigo, vem na minha festa, mas esquece o João. Nem eu convidei meu irmão, você vai convidar o João, deixa o João para lá. É a pessoa chata, o João. Não é você não, tem algum João aí? Fique em paz, tá? Tô falando, não são todos os Joãos que eu estou falando, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Você nem quer convidar, é parente, mas você nem quer convidar a pessoa. Sabe, o crente não pode ser assim, irmãos. Eu vou te explicar. Simples. Quem é a pessoa que você vai ter grande estima por ela, ou quando você vai ter grande estima do seu povo em relação a você? Quando você for o solucionador dos problemas. As pessoas te amam quando você é assim. Solucionador, não o causador do problema. Como o João causa muito problema, mesmo sendo meu irmão, eu não quero ir na minha festa. Por quê? Porque toda vez que ele vai, ele cria confusão, estraga a festa. Então não quero mais o João na minha festa. Ele é causador de problema, eu não tenho ele em autoestima. Eu amo meu irmão, mas não tenho autoestima. Amém, Jesus? O exemplo que eu estou dando? Está dando para entender, sim ou não? Quando a sua família vai te ter em grande estima e grande consideração por você. Quando você começar a solucionar, a trazer solução. Então, tá assim, fulano apareceu com uma enfermidade. Tá bom, deixa eu ir lá, vou lá visitar ela. Aí você vai fazer um sacrifício para ir visitar, vai pegar um Uber, vai gastar uma gasolina, você vai ir longe, você vai pegar o carro, você vai lá com calma, não vai lá só meter o pé, entrar por uma porta, sair pela outra não. Você vai lá, vai parar, vai orar, vai dar uma palavra, vai conversar, vai sentir, não é entrar na casa já orando não, já entrar na casa, está amarrado essa enfermidade, não, calma, chega lá, conversa, vê como é que está a fé. Porque tem gente que quando está mal, é muito negativo, tem ou não tem? Outra coisa que o missionário falava ontem lá, não sei se você viu pela televisão, tomara que você tenha visto a mensagem. Às vezes o problema está desse tamanho, o missionário falou isso toda hora lá. O problema está desse tamanho, e a fé é desse. Essa fé não vai curar esse problema, porque a fé está aqui. Então o que Jesus fazia, e eu tenho que fazer, e você também? Eu tenho que ampliar essa fé até o tamanho do problema, para vencer o problema. Então, entendeu? Porque você tem uma fé desse tamanho e está vencendo todos os problemas. Mas os problemas eram desse tamanho. Agora chegou um problema desse tamanho. A sua fé era aqui. O problema agora é esse. Você tem que ampliar essa fé até o tamanho daquele problema novo para vencer esse problema novo. Entende? Então, assim, você tem que chegar na casa, você vai ver como é que está. Você talvez não está podendo ficar em pé, vou varrer a casa para você aqui, minha maninha, e vou limpar, e vou fazer uma comida, vamos almoçar. O que tem de mais? E vai ganhando, e só ouve ela falando negativo, só coisa negativa, não vai para frente, não sei o que, só vive enfermo, só vive doente, que não sei o que, e você está só ouvindo. Aí de repente você começa a dar a palavra. Não, você quer ser curada? Quer. Primeira coisa, tem que se levantar. Sua fé tem que crescer. Sua fé está muito pequena, minha irmã. Isso vem você com o negócio de fé. Não é, mas eu tenho visto Deus fazer grandes milagres. Eu posso ler na Bíblia para você. Aí você pega um texto de milagre lá. Eu não sei. Bem, era para saber, ué. Você tem que estar preparado para ter a sua família em autoestima. Amém? Ou sua família ter você, o seu povo ter você em autoestima, como o povo passou a ter os apóstolos em autoestima. Não foi porque os apóstolos levaram peixe, pão, igual Jesus dava, não. Não foi porque os apóstolos estavam dando dinheiro para eles como o Silvio Santos. Não, o Silvio Santos já partiu, tomara que esteja com Jesus. Amém, pessoal? Não, é porque eles faziam sinais e prodígios. Coisas que vão além da lei da física, da ciência, da lei natural das coisas.
Amém, Jesus? Então você vai conversando, vai dando a palavra, vai falando, vai levantando. Daqui a pouquinho aquela pessoa, você sente, ela muda a fisionomia, ela fica mais alegre, ela vai ficando de pé, estava deitada, daqui a pouco já está de pé, daqui a pouco já está rindo. Tirou um riso de uma pessoa, você já ganhou. Aí ela riu com você, opa, agora sim, irmã, deixa eu fazer uma oração por você, porque aquela pessoa está de pé, você levantou aquela pessoa, aí você ora com seriedade mesmo, manda o mal embora, repreende aquela enfermidade, pergunta para ela o que ela está sentindo, e fala exatamente o que ela está sentindo, manda aquilo embora, e é chamar o mal pelo nome. O que você está sentindo? Dor nos rins. Essa dor nos rins, eu estou amarrando, sai dos rins dela agora, mal, vai embora dos rins dela agora, mal. E chama, e manda embora, e vai. Aí daqui a pouco, bom, e aí, está melhor? Estou melhor um pouquinho. Não, mas vai ficar melhor, levanta, lembra? Levanta. Aí a pessoa ri de novo, você está ali, aí você vai embora. Você imagina, daqui a pouco ela te liga. Mana, poxa, você tem que voltar aqui em casa de novo. Por quê? Duas coisas. Primeiro, que você varreu a minha casa e fez comida para mim, eu gostei muito. Segundo, o meu rim ficou curado, a dor desapareceu. Não tem mais dor nos rins. Sumiu. Que coisa estranha. Não tem nada estranho. Eu estou acostumado a ver isso muitas vezes. Lá na igreja toda hora eu vejo. É que você não tem o costume. Mas é o meu Deus. É o meu Deus que eu tenho falado com vocês. Mas um dia você vai conhecê-lo de verdade. Amém, Jesus? Não tenha pressa. Essa pessoa, você subiu degraus com essa pessoa agora. Ela já vai te ver contra os olhos, essa sua irmãzinha agora. Quando alguém falar mal de você, ela já vai começar a te defender. Quando alguém chamar você de fanática, ela já vai falar assim, calma aí, não é tanto assim também não. Tá do lado dela agora? Não é que eu estou do lado dela, mas eu estava com muita dor, ela chegou aqui, foi ela que veio, foi ela que varreu a casa para mim, foi ela que fez comida para mim, ela almoçou comigo, ela conversou comigo, a gente riu, a gente brincou, depois ela orou, e depois, pouco tempo depois eu estava curada. Como é que pode isso? Então não é também assim não. Aí ela começa até a te defender, isso é porque você agora está começando a ter grande estima. Essa pessoa, essa irmã, no exemplo que eu dei, começa a ter estima por você, começa a considerar você, considerar o seu Deus, considerar a sua fé. Está dando para entender? A gente não pode ser aquela pessoa que senta do lado só para ficar chorando com o outro. Mas dói tudo, também dói aqui. Não, a gente não pode ser essa pessoa, pode até estar doendo. Pode até dar doendo, mas o povo de Deus não pode ser assim não. O povo de Deus tem que ser para cima, ele tem que crer naquilo que ele não viu ainda. Amém, Jesus? E a gente precisa ver Deus fazer maravilhas através das nossas mãos. Está dando para entender então onde eu quis chegar aqui? Então, de novo, versículo 13. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande. Então os outros, para aqueles que não querem saber, irmãos, esses dias eu preguei aqui, não lembro o dia, Jesus estava num lugar pregando, ele fez uma pregação dura, falando do corpo dele, que era carne, e tinha que comer da carne dele, que não sei o quê, falando da Santa Ceia, que hoje é a Santa Ceia para a gente, né? Dizendo que ele era o pão vivo, o pão lá do deserto não era o pão de verdade, que não sei o quê. E não sei se você estava nessa reunião, um monte de discípulos foram embora. Falou assim, esse discurso é muito duro, eu não vou mais andar com esse homem. Foi ou não foi? Jesus foi atrás dele, você lembra? Não foi, irmãos. Não foi não. Jesus virou, pelo contrário, ele virou para os 12 e falou para os 12, vocês querem ir também? Aproveita e vai logo. Porque daqui para frente o discurso é duro desse jeito. Você é crucificado, a coisa vai piorar. Quer ir, vai. E aí é quando Pedro fala aquela frase bonita, né? Para onde a gente vai? Para quem a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém, pessoal? E os 12 continuou com Jesus. Jesus não foi atrás dos discípulos que começaram a pular do barco, pular fora, porque o discurso foi um pouco mais duro.
A gente quer essa coisinha, irmão, de denguinho, de coisinha, esqueceu um mês, nem falou comigo, ninguém aperta a minha mão lá na porta da igreja, hoje não tem. A gente quer cheio de denguinho desse jeito. É a gente, irmão, é o homem. Jesus nem foi atrás dos discípulos. Aqui teve gente que não quis se misturar com eles, mas o povo começou a tê-los em grande estima. O seu povo vai te dar em grande estima quando você parar de chorar, de reclamar igual a eles. A sua fé tem que ser uma fé onde Deus vai fazer pelas suas mãos maravilhas, sinais, prodígios. E eles precisam ver isso. Tem gente que só vendo isso, irmão. Verdade é essa. Entende isso? Então, assim, você pode até ajudar seus parentes, mas não fique só na ajuda, porque senão a pessoa vai ter grande estima, porque você só ajuda. O dia que você não puder ajudar, sua estima vai lá embaixo. Já passaram por isso? Pão de ló, 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 você não pôde ajudar? Já não é mais o mesmo, hein? Aí você vai lá embaixo, a pessoa perde a moral. Sua moral está lá em cima, mas é porque você ajuda, a moral está lá em cima. Parou de ajudar, a moral vai lá embaixo. Bum. Já foi melhor, né? Já foi melhor. Está amarrado, amém, Jesus? Está repreendido esse pensamento, irmão. A gente tem que ter a estima deles em relação a gente, porque a gente é de Deus, e porque Deus nos usa, porque nós temos revelação, porque nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos a determinação, nós exigimos para o mal sair, e ele sai. Atos 19, eu vou voltar em Atos 5. É por isso que eu estou fazendo essa campanha, irmãos. O povo, nossa família, precisa ver maravilhas, sinais e prodígios através das nossas mãos. Versículo 11 então, que é o propósito do lenço, né? 11 e 12. Amém? E Deus pelas mãos de quem? Paulo. Você também pode colocar o seu nome aí, tá? E Deus pelas mãos do Ednilson. Coloque seu nome aí. E Deus pelas mãos? Qual é o nome da senhora? E Deus pelas mãos da Mary. Entendeu? Entendeu? É pela sua mão, irmão. Pelas mãos do Elson. Deus pelas mãos do Elson vai fazer coisas tremendas. Ele vai vencer todas as batalhas dele. E vai levar a família dele a vencer suas batalhas. Pelas mãos da Elda. Amém? É pelas nossas mãos. Aqui é o Paulo, porque era o Paulo que estava lá. Podia ser o João, o Pedro, o Lucas, o Estevão. Esses homens fizeram maravilhas, irmãos. Coisas tremendas eles fizeram. Aí você fala, mas é só gente que, só fera, pastor, só fera. Tem gente aqui que o nome é escrito uma vez só, você quase não vê o nome deles. Também fizeram maravilhas. Você quase não ouve falar do Barnabé, quase não ouve falar desse povo. Áquila, quase não ouve falar dessa turma toda. Também fizeram. O Estevão morreu cedo. Fez coisas tremendas. Amém, Jesus? Então Deus pelas mãos de Paulo, Deus pelas mãos do Ednilson, fazia e vai fazer maravilhas. Fala assim, prodígios. É disso que ele está falando aqui, maravilhas extraordinárias, prodígios, coisas que fogem à lógica natural. Entende? Para de se apequenar. Para de se achar pequena. Para de achar que com você não vai. Para de achar que você tem que ser melhor do que o pastor tal, do que o fulano de tal, do que não sei quem. Você não tem que ser melhor que ninguém, é você e Deus. Fala com Deus, se santifica, lógico.
Busca a Deus de verdade. Abandone o pecado. Pare de querer ficar com o pé na igreja e pé lá no mundo. Firme-se com Deus. E você vai ver se Deus não vai fazer também no nome dele, através das suas mãos, coisas tremendas. Aí você vai ganhar a estima da sua família. A família vai começar a te considerar. Em vez de desconsiderar, vai começar a considerar. Diga amém, Jesus. Amém? E aí, 12. Por que Deus reconhecidamente fez maravilhas pelas mãos do apóstolo Paulo? A Bíblia fala de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos e às enfermidades. Os enfermos iam embora, irmão, curado. Os enfermos tocavam na roupa do Paulo e ficavam curados. E às vezes a roupa nem estava no corpo do Paulo, era levado o lenço, um pedaço da roupa dele, e eram curados. Então você imagina, você leva o lenço que nós consagramos aqui, e está lá, o lenço lá, e de repente o filho aparece com febre, e você pega o lenço e fala assim: não, está amarrado esse lenço. Em nome de Jesus, eu repreendo isso. E daqui a 10 minutos, seu filho está lá na cozinha pedindo um café da manhã para você. Não sei, eu comecei a melhorar. Desde que a senhora fez aquela oração com aquele pedaço de pano lá. Que negócio é esse? Não, é um pano consagrado. É um lenço tirado de um manto que foi consagrado na igreja. Isso é um ato de fé. O Paulo falou isso. Ah, mas eu nem conhecia essa passagem. Mas é para conhecer, ué. Você quer ser usado por Deus? Quer que o seu povo tenha estima para você? Você tem que meter a cara na Bíblia, tem que estudar. Eu já digo para vocês, não é de hoje. Quem quer ser médico tem que estudar o quê? Quem quer ser advogado tem que estudar o quê? Quem quer ser usado pelas maravilhas de Deus tem que estudar o quê? A Bíblia. Amém, Jesus? Tem que ler mais, irmão. Tem que entender mais, tem que pedir mais revelação de Deus. Tem que ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e ler os milagres que Jesus fez, porque tudo que ele fez, ele falou que você pode fazer. Então eu tenho que ler o que Jesus fez. Eu tenho que entender tudo que Jesus fez. E sempre colocar no final, ó, curou esse cego aqui, ou expulsou o demônio do endemoniado gadareno lá de Gadá da Galileia, e o homem ficou são, perfeito. O Ednilson também pode fazer isso. Por quê? Porque Jesus falou. Não é porque o Ednilson ficou soberbo, é porque Jesus falou. Você vai fazer a mesma coisa que eu faço. Amém, Jesus? O mundo está esperando que a igreja de Cristo seja usada com sinais e maravilhas, com sinais e prodígios, e não um grupo de chorão. O mundo está esperando isso da gente. E a gente precisa, irmão. Você vê que a coisa está feia. Olha o que aconteceu em Israel de novo aí. A coisa está descambando para uma reta final. Ou não? Ou eu estou alardeando muito? A coisa está descambando para uma reta final. Estamos na reta final, filho. Última chance. A última não, nós só temos uma chance de ser salvo. Porque depois desse mundo não tem outro não. Só o céu. Eu nem vou entrar no nosso lado, nossa luta é espiritual. Amém, Jesus? Mas olha aqui o que vai acontecer, ó. E aqui vai acontecer uma coisa que eu queria que você entendesse. É bem tremendo. Eu achei tremendo, irmão. Não sei se você vai achar a mesma coisa que eu achei. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem o Ednilson prega. Esquece Paulo, bota o seu nome aí. Não esquece o Paulo. Paulo é o Paulo, né? Não, mas coloca o seu nome. Então, os exorcistas ambulantes queriam expulsar o demônio, falando o seguinte: eu te expulso no nome de Jesus, a quem o Ednilson prega. Entendeu? É quem você prega. Então, o parente, o seu povo, vai talvez até querer fazer alguma oração dessa.
Não, é o Jesus do João, é o Jesus da Maria. Eles falam, ele veio aqui outro dia, ela veio aqui outro dia, varreu minha casa, fez comida, almoçou comigo, a gente riu, ela orou no nome desse Jesus e eu fui curada. Por que comigo não funciona? Não funciona porque a irmã não é de Jesus ainda, ela vai te procurar. Por que funciona contigo e não comigo, hein? Amém, Jesus? Ué, por quê? Porque eu me entreguei a Ele. Lembra, você me chamou de fanática um tempo atrás? Mas não é para jogar na cara não, você vai falar isso, não é para jogar na cara não. O crente tem que parar de jogar a fé dela na cara dos outros. Para com isso. Orar, aí teve resultado, está vendo aí? Não quer ir para a igreja? É por isso que, que Deus me usa. Você não quer ir para de jogar na cara dos outros, sua fé. Amém, Jesus? Mas lembrar ela, isso é porque eu me entreguei a Jesus. Vocês me viam como fanática. Não é fanatismo, já falei, não é de hoje. Não é fanatismo, mas eu me entreguei a Jesus de verdade. Eu faço tudo que a palavra manda, eu olho para a palavra, eu li a palavra todo dia. Vocês acham que isso é fanatismo? Não é. Se você começar a se entregar para Jesus e começar a ler a Bíblia todo dia e aprender, entrar numa igreja séria e aprender, daqui a pouco você vai ser usado como eu. Aí você já é diferente de jogar na cara dos outros, né? Entendeu? Está dando para entender, sim ou não? Agora vem o que eu te falei que eu achei tremendo. Então, versículo 14 diz: os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal sacerdote, respondendo, porém, o espírito maligno. Quem respondeu para eles? Quem respondeu para eles? O próprio espírito, então, que estava no rapaz lá, no endemoniado. Agora, presta atenção no que esse espírito vai falar. Conheço a Jesus. Todo demônio conhece Jesus. Eram anjos antigamente. Foram atrás de Lúcifer, que depois vira Satanás, e caíram. A Bíblia fala uma terça parte dos anjos que ele enganou, e perderam a sua formosura, e viraram entidades, demônios. Eles conhecem Jesus. Amém? Eles não conhecem e reconhecem Jesus, porque Jesus foi lá no inferno quando morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e ele foi no inferno porque ele levou meus pecados e as minhas maldições, os seus pecados e as suas maldições. Por isso que Jesus não morreu na cruz, ele morreu na cruz e não foi direto para o céu. Ele morreu na cruz e ficou 3 dias lá embaixo. Lá de baixo, no território do inimigo. E lá ele ressuscitou e venceu Satanás. Já venceu, tá? Já venceu. O mundo jaz no maligno, porque o homem está aí, não quer saber de Deus. Mas já venceu. Tá bom? No mundo espiritual, o diabo já sabe que o fim dele está próximo, que a qualquer momento ele vai ser amarrado de vez e lançado no inferno, e ele está levando o máximo que ele pode de gente para lá, por causa disso, porque ele não quer ficar sozinho lá. Nem o diabo gosta de solidão. Então está levando o máximo de bobinhos que acham que não é verdade e não querem se entregar a Jesus Cristo, não querem passar pelas águas, não querem aceitar Jesus como Salvador, estão demorando. Tá não para entender? Tá claro isso? Sim ou não? Está claro, né? Esses demônios conhecem a Jesus. Agora olha o que ele vai falar. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, exorcistas ambulantes, vós, estou nem aí para vocês. Quem vocês são? Quem são vocês? Para tentar expulsar a gente. E essa turma vai levar uma surra de Satanás ali. Então esse demônio conhecia Jesus e sabia a posição de Jesus. Esses demônios conheciam Paulo e o Paulo para eles. Com isso eu não me meto. Entende isso? O demônio vai começar a considerar o poder que você tem, considerar a fé que você tem. Ele vai se estremecer com você.
Você está entendendo? É isso que eu acho tremendo. Até os demônios se sujeitam. Não é isso que está escrito lá em Atos, em Lucas 10? 17, 18, 19? Coloca lá para mim. Lucas 10. Eu até uso esse texto para a gente fazer ali o propósito dos 70. Todo final do mês. Que tem gente que está fraquejando, está deixando de fazer parte dos 70. Não sei porquê. Tem gente que está deixando de fazer de receber essa unção dos 70 aí. Lucas 10, 18. E disse-lhes, não, volta um pouquinho, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, o que acontece? Repete. Até os demônios se nos... Você entendeu o que os discípulos falaram? Então, eu sou o povo, os discípulos. Vocês são Jesus. Eu sou o povo. Eu chego para Jesus e falo assim: quando eu falo no teu nome, até os demônios se sujeitam a mim. Eles não falaram assim: ô Jesus, até os demônios se sujeitam ao Senhor. E vocês já sabiam, irmão. Os demônios lá em Atos 19 estão dizendo: eu conheço Jesus. Esse aí é top. A gente não pode nem chegar perto que a gente sai queimado. E conheço esse tal de Paulo que está no nível, a gente também tem medo dele. Mas não temos medo de vocês, não. Quem são vocês para falar assim com a gente? E os demônios vão passar para cima deles. Está aqui, ó. Versículo 16. E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno assenhoreando-se de dois, pois pôde mais do que eles, 1 contra 2, mas um endemoniado, né? De tal maneira que e feridos, bateu aquele homem demoniado, pegou dois e bateu, rasgou a roupa, arranhou tudo, e tapa na cara, e cai, levanta, e cai, apanha, e levanta, e eles, mas é Jesus do Paulo, é o Jesus do Paulo, que pá, e Jesus do Paulo não está fazendo nada, e pá, é porque é Jesus do Paulo, não era deles. O nosso povo precisa ver o nosso Jesus na gente. E até os demônios olham e vê Jesus na gente, quando a gente assume. Então para de ser bobinha. Quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para fazer uma oração? Não! Você tem que se levantar. Mas eu não aceitei Jesus. Por que não aceitou Jesus ainda? Com tantas provas. Está faltando para você se render a Jesus Cristo? Por que esse mundo te atrai tanto, irmão? Um mundo de guerra, que é uma pessoa com inveja da outra, joga lá, não sei se por inveja, qual é a intenção, joga lá 200 bombas, não importa, e fica um jogando bomba no outro. Um mundo em que a pessoa está matando o filho, matando o pai, matando o outro por causa de um pedaço de tênis, um celular. O que esse mundo te atrai ao ponto de você ainda não ter aceitado Jesus na sua vida? Mas eu vou na igreja. E daí que você vai na igreja? Um monte de gente vai na igreja, irmão. E se for expulsar demônio, o demônio vai pular por cima dela. Porque só vai na igreja. Só quer um milagre. O teu povo. Quem é teu povo? Quem é teu povo? Tua família. Precisa te ter em autoestima. Até o demônio te coloca lá no topo. Quando ele vê que não pode mexer contigo mais. Até os demônios, eles te colocam lá no topo, porque eles sabem que não pode mexer mais contigo. É tremendo ou não é? Eu sei quem é Jesus Cristo, isso aí. Mas o Paulo, eu também sei. O Paulo, misericórdia. O Paulo, outro dia, se for estender essa conversa, outro dia uma pessoa que nós entramos nele tocou num pedaço de pano desse tal de Paulo aí, a gente foi queimado que só. A gente saiu daquele homem gritando: está me queimando esse pano, esse tecido, esse lenço está me queimando. É o lenço do Paulo. Esse Paulo a gente conhece. Mas vocês? Ixi, morreu Maria, morreu Ney, morreu Inês, morreu Neves, sei lá quem.
Tem umas frases aí que o pessoal fica inventando aí. Esse, vocês, eu não sei quem é. Um pulou em cima de dois. Surra. Mas Jesus falou, não. Esse Jesus que está falando, não conheço não. E bate, saiu todo mundo, os dois feridos e nus. O outro capinou rapidinho e deixou os dois sozinhos. Amém? O teu povo precisa ver esse poder na sua vida. Vamos levantar. Amém, Jesus? Ó. E não é altivez, não. Não é mitidez, não. É levantar a fé. Parar de andar de cabeça baixa. Coitadinho de mim. Não. Vamos parar com isso. Sou filho de Deus. Sou filha de Deus. O poder de Deus está comigo. A partir de agora, se o diabo bater na minha porta, vai sair queimado. E começa a usar o poder de Deus. Entendeu? Está com problema com a família? Começa a repreender. Ou a pessoa não gosta de você, Senhor, essa pessoa vai gostar de mim. Eu nunca vou esquecer de uma família, irmão, que quando eu cheguei numa determinada igreja, de cara não gostaram da gente. Mas não é bem que não gostaram da gente, é que gostava muito do outro que saiu. Espero que isso nunca aconteça aqui quando eu sair daqui. Amém, Jesus? Espero que isso não aconteça. Você julgar um pastor que chega com a sua família porque gostava muito do outro que saiu. Fizeram isso comigo, eu sei que é muito ruim, tá? Muito ruim. Eu sei o que eu passei. Isso é muito ruim. Espero que vocês nunca façam isso. Nunca. Quando eu cheguei aqui, fizeram isso. Fizeram. Teve gente que levantou e foi embora. O pastor Paulo saiu e mandaram o teu pastor Paulo. Não quero saber quem é esse pastor, não. Aqui aconteceu isso. Mas nem me conhecia, irmão. No primeiro dia a pessoa já se levanta e vai embora. Espera para conhecer primeiro o pastor para saber. E a pessoa não foi com a minha cara. Sei lá, não gostou. Nessa igreja que eu estava. Aí eu falei, aí me falaram isso. Chegaram a tentar fazer até um baixo-assinado para mandar o pastor voltar e me tirar de lá. Mas nem me conhecia, irmão. Não deram nem tempo para conhecer a minha família. E o que o senhor fez? Sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar. Para, irmão, de ficar brigando, discutindo com os outros. Eu fui orar. E sabe qual era a minha oração? Senhor, me dá condições de eu me aproximar dessa família e abençoar essa família. Eu quero abençoar. Irmãos, o mal se vence com o bem. O mal não se vence com o mal, é o que a Bíblia ensina. Mas a gente quer dar uma de machão, de brigona, de mulher macho sim senhor, quer brigar todo mundo, quer discutir, quem não bateu levou. Aí a gente quebra a cara, irmão. Eu comecei a orar, Senhor, me dá condição, me dá condição, me dá condição, me dá... O filho ficou muito doente. Alguém falou, passou o filho da fulana de tal, aquela que fez assim, daquela família que falou que, poxa, tem que trazer outro pastor de volta. O filho está muito doente, está acamado. Eu falei, opa, obrigado, Senhor. Irmão, me leva lá agora. Aí o irmão me levou lá, bateu na porta, tomou um susto quando viu que era eu. Pastor, o senhor aqui? Eu fiquei sabendo que seu filho está doente. O filho dela nem crente era. Eu fiquei sabendo que está doente, eu vim aqui orar por ele. A senhora me permite entrar? Sim, pastor, pode entrar. Aí eu entrei, fui no quarto, conversei com o rapaz, conversei. Eu sei que você não é crente, mas é pela minha fé. E pela minha fé eu sei que Deus pode curar. Posso orar pelo senhor? Pode. Aí, primeiro eu levantei ele, né? Fez a oração, deu uma palavra para levantar a moral dele, levantar a autoestima dele. Aí fui lá, orei. Depois a família foi lá. Pastor, meu filho, poucas horas depois que o senhor saiu, se levantou e ficou curado. Poxa, pastor, muito obrigado. Essa família se aproximou de mim de tal maneira que até hoje eles falam comigo, irmão. Ficou apaixonado por mim depois, mas queria me tirar da igreja. Coisa séria. Amém, Jesus? Você vai resolver as coisas com a sua família desse jeito. Se você mostrar o poder de Deus, eles vão começar a ter você em grande estima. Agora você quer ferro com ferro, ferro com ferro, ferro com ferro, ferro com ferro, você não vai chegar a lugar nenhum com a sua família. Mas eles são de outra religião, mas daí, irmão? Mas eles são contra, eles falam mal do senhor, pastor.
Eles falam mal do senhor, falam que o senhor é ladrão, que o senhor é bandido, que o senhor me fez ficar fanático. Deixa eu falar, irmão. Deixa eu falar. Não fica brigando com eles, não. Mas pede a Deus o momento certo. E quando chegar o momento certo, não se omita. Invoque o seu Deus, manda aquele mal embora, e aquela pessoa vai parar, vai pensar: peraí, esse pastor não é tão fanático assim, e não está fazendo minha irmã ficar tão fanática assim, não. Olha aí o que aconteceu com a oração dela. E eu achava que a minha irmã não era nada, era uma pessoa boba, enganada por pastores. Mas não, olha aí. Foi isso que aconteceu com Paulo. Até os demônios, irmãos. Eu sei quem é Jesus Cristo, e também sei quem é o Paulo, mas vocês eu não sei. Até os demônios começam a considerar a sua fé quando você usa desse jeito. Diga amém, Jesus. Então fique ligado. E que não aconteça quando eu for embora e ver outro pastor, de você julgar outro pastor só porque o que você gostava foi embora. Faz isso não, isso é muita maldade. Eu sei o que eu sofri, isso é muita maldade. Nunca mais faça uma coisa dessa. Amém, Jesus? Deixa o pastor se apresentar, deixa o pastor mostrar a credencial dele, ouça a palavra, vai. Daqui a pouco você também está apaixonado por aquele pastor ali também, porque vai ser um bom pastor, em nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? A gente tem que ter... vamos voltar lá no Atos 5? Dá tempo ainda, rapidinho. Volta lá no Atos 5. Eu quero falar uma coisinha rápida com você. Rápido. E muitos sinais e prodígios, versículo 12, onde eu comecei. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Caramba, irmão, a gente tem que crescer. E vai crescendo, e uma pessoa começa a te defender, daqui a pouco 2 começam a defender você, daqui a pouco 3 começam a defender você, porque você é uma pessoa de Deus, e se comporta diante das situações como pessoa de Deus. Entende? Vai crescer. A família vai um atrás do outro, daqui a pouco vai um, vai outro, daqui a pouquinho está todo mundo. Diga amém, Jesus. E ele fala assim, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro era o líder deles, né? A sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns. O Pedro tinha acabado de curar aquele homem paralítico. O Pedro está em grande estima com esse povo, sim ou não? Acabou de curar um paralítico de nascença que todo mundo conhecia. Várias pessoas aceitaram o caminho de Jesus por causa daquele milagre. E agora eles querem que pelo menos a sombra do Pedro tocasse no enfermo. Eu entendo, a Bíblia não diz, mas eu entendo que alguém deve ter visto a sombra do Pedro. Eu entendo isso. Alguém deve ter visto a sombra do Pedro tocar no enfermo e o enfermo foi curado. Porque de onde essa pessoa tirou isso na cabeça dela? Eu vou pegar meu doente, vou levar o doente lá, e se não dá para chegar no Pedro, pelo menos a sombra dele. Quando ele passar, vou colocar na sombra. De onde a pessoa tirou essa fé? Amém, Jesus? Ela deve ter visto alguma coisa, porque o incrédulo, infelizmente, tem que ver primeiro. É difícil o incrédulo, né? Entende isso? Ou foi direção de Deus para alguém. Bota lá que a sombra do meu servo vai curar. Cura, se o lenço curou, porque a sombra não pode curar. Amém, Jesus? E eles colocaram lá. A Bíblia não fala se houve curas com a sombra de Pedro. Eu não vou ver isso aqui. Mas eu entendo que teve. Porque as pessoas faziam isso. E se faziam isso, é por isso que quando você faz a campanha e você vê o resultado, você quer fazer de novo. Às vezes nem acreditava em campanha, mas quando começou a fazer, você percebeu. Opa, a minha fé funcionou quando eu peguei o lenço. Antes eu não tinha isso. Não queria nem saber disso, achava errado. Mas agora eu entendi. E na Bíblia está cheio de gente que fez. E eu fiz também. E deu certo. Então eu vou continuar fazendo.
Está na Bíblia de Deus? Amém, Jesus? E a Bíblia fala que eles entenderam tanto que levaram em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos! Meu Deus! Todos, irmãos. Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu acho que eu já preguei demais, mas você entendeu. Autoestima, consideração, apego, afeição. A pessoa vai se aproximar de você. Você não vai ser mais aquele crente indesejável, que todo mundo, a pessoa nem convida mais para a festa de Natal. Não, traz ele não, vai querer orar, vai ficar criticando a bebida, vai ficar criticando o nosso jeito de viver, vai ficar criticando a nossa árvore de Natal. Não, deixa esse crente chato para lá. É meu irmão, é minha irmã, eu amo a minha irmã, mas não quero ela aqui não. Você vai deixar de ser o crente indesejável. Vai deixar, irmãos, as pessoas te terão em autoestima se você não for o causador do problema. Você não pode ser o causador do problema. Você tem que ser aquele que soluciona os problemas. Essa pessoa vai ficar em autoestima com a família. Amém? O seu povo vai querer conhecer você mais ainda. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença.